Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Participar de todos os momentos do culto é o que gera a nossa comunhão saudável, né? E agora nós vamos para a hora da palavra e temos a alegria de receber aqui o pastor Jonas, direto de Angola, e está aqui e poder trazer uma palavra para nós nessa noite. Pela manhã trouxe uma palavra abençoada para o nosso coração e agora nesse culto online ele vai estar também trazendo a palavra. Vamos orar e depois para que ele possa ministrar o nosso coração. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós queremos pedir aqui pela vida do pastor Jonas, nosso amigo. Senhor, pedimos que o Senhor de maneira especial possa usá-lo nesta noite como boca de Deus neste lugar, Pai. Continue abençoando a ele, sua família, sua casa. Senhor, abençoe a vida da Thaís, Pai, abençoe a vida do Davi, Pai, e que o Senhor de maneira especial continue abençoando também o seu ministério, Pai. Aonde ele estiver, que ele possa frutificar, Pai, e edificar o povo, sempre, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Saúdo a amada igreja no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite. Dou graças a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de estar aqui nesta amada igreja para compartilhar da palavra do Senhor. Não só ter um tempo de comunhão com os irmãos. Ontem tivemos um tempo maravilhoso, um tempo proveitoso, uma boa feijoada, um bom refri, bom sorvete, leitinho trufado, como eu gosto. Tempo maravilhoso de comunhão com os irmãos. Agradeço o pastor Edmur, agradeço a igreja de Guanabara, Nazareno Guanabara, por este privilégio. Nos sentimos reis, bem acolhidos, bem amados, conversas sadias, boas, agradáveis. Foi uma tarde espetacular, marcante para as nossas vidas. E nesta noite, depois de uma manhã abençoada de culto, de adoração e louvor ao Senhor, nesta noite temos, por mais uma vez, o privilégio de compartilharmos a palavra do Senhor. Caríssimos, gostaríamos de refletir no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. O tema da nossa mensagem é firmes na fé e no serviço a Cristo. Firmes na fé e no serviço a Cristo. Firmes na fé e no serviço a Cristo. Antes, oremos. Pai Santo, te damos graças por esta noite tão maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa para a adoração ao seu santo nome. Obrigado, Deus, pelo seu cuidado diário para conosco, para com a sua igreja, para com o seu povo. Permita, Deus, que esta palavra que será aqui ministrada tenha espaço no coração da sua igreja. Rogamos para que o Espírito Santo de Deus nos mova, nos direcione, nos desafie, nos conduza para perto das águas tranquilas e para o conhecimento cada vez mais da sua vontade. Esteja conosco, Senhor, nesta noite, pois pedimos com ações de graça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Caríssimos, faremos a leitura a partir do verso 57 a verso 58. Sigo a leitura. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto,
Meus amados irmãos, sedem firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sedem firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Este é um texto muito inspirador. Primeiro porque Paulo vem tratando anteriormente com a igreja de Coríntios sobre algumas situações que estavam inquietando a igreja, sobre a ressurreição. Paulo procura ser conciso em ensinar a igreja de Coríntios sobre a firmeza, sobre a certeza, sobre a esperança que o cristão usufrui na pessoa de Jesus. Paulo procura trazer à tona que a ressurreição é a vitória que o cristão usufruiu na pessoa de Jesus. É a vitória sobre a morte, é a vitória sobre o diabo, é a vitória sobre o pecado. O cristão venceu na ressurreição de Cristo esses três males que acometavam o homem. E Paulo procura ressaltar essas três coisas na vida da igreja de Coríntios. É por isso sempre é um prazer estarmos na presença de Deus, porque sabemos que pela ressurreição de Cristo nós ganhamos vida e a ganhamos em abundância. Já não pertencemos ao mundo, já não somos do mundo, já não somos da velha guarda, somos o povo de Deus, pertencemos à família de Deus. Jesus venceu a morte. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor. É por isso o verso 57 inicia, porque essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo, dizendo à igreja de Corinto: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre o diabo, graças a Deus. Então, somos um povo de Deus que caminhamos de vitória em vitória pelos feitos de Cristo na cruz. Paulo ensinando isso à igreja, ele continua encerrando no verso 58, dando palavras de encorajamento, de ensino à igreja de Corinto. Uma vez que a igreja foi liberta, porque Cristo venceu e a igreja venceu, a igreja deveria continuar firmemente. O verso 58, Paulo continua e diz: portanto, por que portanto? Portanto, porque nós somos vitoriosos pela ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo nos deu vitória. Vencemos. Somos uma igreja vitoriosa. Somos um povo vitorioso. Então, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. 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 Firmes aonde? Firmes na fé. Firmes na fé. O livro de Hebreus, no capítulo 11, nós temos vários cenários onde ressalta
sobre os heróis da fé. Aqueles que caminharam com Jesus, aqueles que caminharam com Deus e venceram sobre as diversas tribulações da vida, venceram sobre os diversos desafios da vida e pela fé conectada a Deus, venceram. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Firmes na fé, porque quando nós exercitamos a nossa fé, isso agrada a Deus. Firmes na fé. Meus amados irmãos, sede firmes, firmes na fé. Cristo venceu. Nós somos vitoriosos. Por isso devemos continuar firmes, a sermos praticantes da palavra, firmes na fé. O próprio Coríntios, 1 Coríntios, verso 16, capítulo 16, verso 13, reafirma: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes, mantenham-se firmes na fé. Porque esse é o que Paulo queria para a igreja. Para a igreja fosse uma igreja focada. Manter-se a sua firmeza na fé. E essa fé conectada na pessoa de Jesus. Mas a outra coisa que ressalta é que não só devemos ser pessoas que estejamos firmes na fé, mas constantes, porque o próprio verso reafirma isso: sede firmes, constantes. Constantes aonde? Constantes na palavra. Constantes na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16 a 18, diz: alegrem-se sempre, orem continuamente, dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Orai sem cessar, constantes na oração, na caminhada com Cristo, constantes na palavra. O salmista diz que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Constantes na palavra, firmados na palavra. Josué deixou bem claro isso. Deixou bem claro ao afirmar: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Porque essa é a vontade de Deus. Essa era a vontade de Paulo para com a igreja de Coríntios, para que fosse uma igreja constante na oração, para que fosse uma igreja constante na palavra, para que fosse uma igreja firme, que continuasse crendo, confiando na ação de Deus. E o texto continua, Paulo continua reafirmando. Não só ele desafia, encoraja a igreja de Coríntios a ser uma igreja firme na fé, a ser uma igreja constante na oração, constante na palavra, mas sim que fosse uma igreja abundante. Uma igreja, porque o texto nos afirma, e sede abundantes. Abundantes. Abundantes no serviço ao Senhor, no servir ao Senhor. Eu aprecio muito a igreja
Nazareno Guanabara, na liderança do pastor Edmur, porque percebemos e vemos que é uma igreja abundante no serviço ao Senhor. É uma igreja comprometida. É uma igreja que serve. É uma igreja que está conectada com Jesus, que coloca a vida de Cristo em prática, dentro e fora dessas 4 paredes da igreja. Temos presenciado isso, abundantes no serviço ao Senhor. Hebreus diz: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuaram ajudando. Abundantes no servir, continuando ajudando aqueles que precisam, aqueles que têm necessidade, aqueles que estão desprovidos. O Romanos, capítulo 12, verso 11, reafirma que nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Sirvam ao Senhor. Sirvam ao Senhor. Paulo desafiava a igreja de Corinto, encorajava a igreja de Corinto para que continuasse servindo. Naquela época era uma época difícil para a igreja. Havia muitas heresias, havia muitos desafios que sobrevinham sobre a igreja. E muitos dos irmãos demonstravam tendência de desânimo, de recuo. E Paulo chega para dar gás, para mostrar, para encorajar os irmãos a permanecerem firmes, a continuarem a servir ao Senhor, a continuar a olhar para Jesus, a afirmarem seus passos, sua aliança concisa com Jesus. Paulo encoraja a igreja a continuarem firmes no serviço ao Senhor, abundantes no serviço ao Senhor. Josué explicou melhor isso. Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem sirvam vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele reafirma, Josué, que ele, independentemente das circunstâncias da época, ele e a sua casa continuariam servindo ao Senhor. Paulo dá esse encorajamento à igreja para que continuasse a servir ao Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós que pertencemos à família de Deus sabemos que tudo quanto fazemos para o Senhor não é em vão. Há um galardão preparado a cada um de nós por tudo quanto tem feito na seara do Senhor. João capítulo 12, verso 26, é claro: se alguém me quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Deus honra a quem serve. Deus honra
a quem está conectado com Ele, que busca servir ao Senhor. Colossenses 3, 23 a 24 é claro. E tudo quanto fizer, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que ao do Senhor recebereis como recompensa a herança. Servir a Cristo, servir o Senhor, abundante no serviço. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede constantes, sede abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse encorajamento que Paulo retrata para a igreja de Corinto, ela serve para nós hoje. Vivemos num tempo onde temos muitos desafios, lutas, que muitas das vezes o diabo tenta inculcar em nossas mentes que desista, que recua, que viver uma vida de fé a Cristo não vale absolutamente nada, que estar conectados a Jesus não tem nenhuma importância, não surge efeito. O espírito do mal procura constantemente falar em nossas mentes sobre derrota, para que nós possamos recuar, não estarmos conectados com Cristo, não servimos a Jesus. Muitas das vezes nós ouvimos isso, essas vozes, e o espírito de desânimo bate em nossos corações e nós fazemos tudo para recuar. Mas a palavra de Paulo nesta noite nos desafia a continuarmos firmes com Jesus. Porque, sabendo que em muitos outros lugares há muitos irmãos nossos que padecem das mesmas aflições. Eu costumo dizer muitas das vezes que acho que Deus é brasileiro, brincando com os amigos, de tão abençoado essa terra é, com tudo que existe, com tudo que tem nessa terra. E às vezes nós abandonamos a Deus, às vezes nós recuamos, às vezes nós deixamos de servir por uma e outra situação que talvez julgamos que seja o fim do mundo. Se nos lembramos que existem lugares à volta deste mundo, irmãos nossos à volta deste mundo, que passam situações semelhantes, situações piores. Nós estamos aqui, nesses dias, no Brasil, eu e a minha família, temos presenciado grandes maravilhas, grandes coisas, que nos admiramos. Agora mesmo o pastor Edmur estava conosco ali nos explicando o AirCode, né, como fazer pagamento, o dízimo, oferta online com o AirCode, o Pix, nos mostrando como isto tudo funciona, né? Aonde nós estamos, essas coisas não existem. É um privilégio que os brasileiros têm, né? As facilidades que têm. Eu cheguei aqui, perguntei, passando no Barão Geraldo, cadê a locadora? Porque queria visitar a locadora. Locadora? Isso já não existe há 10 anos. Eu ainda estou... Porque para nós ainda usamos os DVDs, aquele disco, né, para assistir filme. Tenho que comprar aquele disco para assistir filme. Então eu ainda estava com aquela mente da locadora. Aqui já não há locadora, aqui é Netflix, tudo no Smart TV, direto. Olha a riqueza. Né? São coisas que para a realidade brasileira são muito simples, que muitas das vezes a nossa mente não se acautela nessas pequenas coisas, mas que para os outros fazem muita diferença. Para mim é um luxo. Isso é luxo. Porque de onde nós estamos, não sabemos quando que esse privilégio vai chegar. Né?
esse bem chegará em Angola, Moçambique, né? É uma realidade distante. Então, muitas das vezes, né, o diabo coloca coisas nas nossas mentes para nos fazer recuar e não foca, nós não conseguimos focar nossa visão naquilo que temos, naquilo que Deus tem feito, nos privilégios que nós temos. E achamos que Deus não está agindo, Deus me abandonou, Deus está longe. Não, irmão. Continua firme com Jesus. Continua. Olha ao seu redor. Vê um privilégio. O brasileiro é uma nação abençoada. Abençoada, um país abençoado. Tem tudo. Tem tudo. Tem. Vê as coisas nesse prisma. Eu sempre convido as pessoas, vão conhecer a África. Cheguem na África. Porque muitas vezes quando nós viajamos para esses lugares onde nós estamos lá, a nossa mente é aguçada, começamos a ter uma nova visão e começamos a dar valor naquilo que nós temos. E muitas das vezes não enxergamos essas coisas no nosso dia a dia, né? Focamos nosso olhar nos problemas, nos desafios e esquecemos de ver aquilo que Deus, os privilégios que nós temos, naquilo que Deus tem feito na nossa nação. E muitas das vezes, ao focar assim, o desânimo entra, o retrocesso entra, em vez de continuarmos a enxergar e a continuar focados com Jesus. Foque a Deus, conecte-se com Jesus, ande com Cristo, sirva fervorosamente a Jesus, continue servindo, custe o que custar. Não importa as lutas, não importa as dificuldades, continue olhando para Jesus, como o apóstolo Paulo nos afirma. Sede firmes na fé. Sejam constantes na oração, constantes na palavra, abundantes no servir ao Senhor. Porque tudo quanto fizerdes para o Senhor não será em vão. Há galardão preparado a todo quanto terá perseverado na caminhada da fé, com todos os desafios, servindo ao Senhor. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Amém. Oremos antes de encerrarmos. Pai Santo, te damos graças mais uma vez nesta noite por esta oportunidade. A sua palavra foi ministrada. Oramos e pedimos para que o Senhor possa fortificar a sua igreja, possa animar a sua igreja a continuar conectado consigo, independentemente dos desafios que possam submergir. Que eles possam saber que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor está com eles. Reanima, fortifica, para que continuem conectados, firmes na caminhada de fé, firmes na sua palavra, firmes na oração. Permita que a sua igreja continue, Senhor, sendo uma igreja abundante no serviço. Temos visto grandes coisas, grandes maravilhas no seio da sua igreja, no seio do povo de Deus. Temos visto o fervor em servir. Não permita, Deus, que o diabo retire essa chama acesa em seus corações. Mas oramos a Ti, Deus, pedindo para que o Senhor continue fortificando, para que esta chama continue sempre acesa. Pessoas servindo, pessoas conectadas consigo, pessoas alcançando outros para Jesus, pessoas fazendo sempre o bem. O seu santo nome, Deus, será glorificado. Esteja com a sua igreja, esteja com o seu povo, anima-nos diante de tantas coisas.
a termos esta esperança de vitória, de fé, de graça na presença do Senhor. Pedimos isso com ações de graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão.